O STF publicou o resultado do julgamento que rejeitou os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e 6 aliados do núcleo crucial da trama golpista. O acórdão traz os detalhes dos votos. A partir de amanhã, começa o prazo de 5 dias para possíveis novos recursos das defesas para a primeira turma da Corte. Também na ação sobre a trama golpista, a primeira turma do STF condenou por unanimidade 9 réus do Núcleo 3, acusados de planejar o assassinato de autoridades. Os ministros absolveram o general Estevão Teófilo. O primeiro a votar foi o relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele analisou a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que na semana passada pediu a condenação por 5 crimes de um agente da Polícia Federal e de 8 militares, incluindo kids pretos, como são conhecidos os integrantes de forças especiais. A exceção foi o tenente-coronel Ronald Ferreira Júnior, acusado de incitação ao crime. Segundo a PGR, o grupo planejou as ações mais severas e violentas da organização criminosa, como o monitoramento e o plano de assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula. O núcleo também é acusado de pressionar a cúpula do Exército para aderir ao golpe. No voto de hoje, Moraes entendeu que a intenção golpista do grupo ficou demonstrada nas mensagens trocadas entre os réus, em que discutiam medidas para provocar o caos social. E que o plano golpista só não prosseguiu porque o então comandante do Exército, Freire Gomes, não aderiu à trama. Está comprovado que houve esse planejamento e houve o ato executório. Só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, que foi a recusa, porque no mesmo dia, e a prova nos autos, no mesmo dia o líder da organização criminosa se reuniu com diversas pessoas e o comandante, o ministro da Defesa, se reuniu com os comandantes militares e eles não conseguiram a adesão do comandante do Exército. Consequentemente, houve o pedido para se abortar a finalização dessa operação. Pela primeira vez no julgamento da trama golpista, Moraes pediu a absolvição de um réu, o general Estevão Teófilo, então comandante de operações terrestres. O relator afirmou que as únicas provas contra o general são a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e uma mensagem apresentada por Cid. Moraes avaliou que, apesar de indícios fortes da participação de Teófilo, não é possível condená-lo. No caso dos réus Ronald Ferreira de Araújo Júnior e Márcio Nunes de Rezende Júnior, o relator considerou que as provas configuram 2 tipos penais: associação criminosa e incitação ao crime. Moraes afirmou que, se os 2 confessarem os crimes, poderão discutir um acordo com a PGR. No caso dos outros 7 réus, Moraes votou para condená-los pelos 5 crimes imputados pela PGR. Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino seguiram na íntegra o voto de Moraes. Por unanimidade, a primeira turma condenou o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima a 24 anos de prisão. Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo de Azevedo e Vladimir Soares a 21 anos de prisão. Sérgio de Medeiros e Bernardo Neto a 17 anos. Fabrício de Bastos a 16 anos de prisão. Márcio de Rezende Júnior a 3 anos e 5 meses em regime aberto. E Ronald de Araújo Júnior, 1 ano e 11 meses também em regime aberto. A primeira turma aqui do STF já julgou 3 dos 5 núcleos da trama golpista. Foram 24 condenações e uma absolvição. O julgamento do núcleo 2, com 6 réus, está marcado para a segunda semana de dezembro. A defesa de Rodrigo Bezerra de Azevedo afirmou que é inverídica a informação de que o cliente esteve nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes em 15 de dezembro de 2022. Que o dado não consta no processo, que foi usado para condenar um inocente.
que outros elementos foram distorcidos e que vai recorrer para esclarecer as inconsistências. Os advogados de Márcio Nunes de Rezende Júnior disseram que a decisão vai de encontro à tese da defesa. Segundo eles, se a corte considerasse a existência de crime, seria, no máximo, o de incitação. A defesa de Ronald Ferreira de Araújo Júnior afirmou que o STF entendeu que o cliente não cometeu os crimes apontados pela PGR, que está satisfeito com a decisão e que, no momento oportuno, fará um acordo com a Procuradoria. A defesa de Fabrício Moreira Bastos afirmou que a condenação representa uma afronta à verdade e à justiça, que a decisão aprova uma narrativa falsa e deturpada criada pela PF e incorporada pela PGR, e que a condenação não levou em consideração nenhuma das provas e dos argumentos produzidos pela defesa. A defesa de Valdemir Matos manifestou inconformidade, especialmente com o tamanho da pena. Afirmou ainda que causou perplexidade a conduta ter sido enquadrada no mesmo grau de réus que participaram de reuniões ou de grupos, que o cliente sequer conhecia os outros acusados no núcleo e que vai recorrer. A defesa de Hélio Ferreira Lima diz que está indignada com uma condenação injusta e desconectada das provas, que viola o processo legal, ignora testemunhos, documentos e evidências. Declarou também que vai tomar medidas para reverter o que classificou de grave injustiça. A defesa de Estevão Teófilo afirmou que o STF fez justiça ao decidir pela absolvição, restabelecendo a dignidade, a honra e a lealdade do cliente ao Exército. A defesa de Bernardo Romão não quis se manifestar. Nós não tivemos resposta da defesa de Sérgio Ricardo Cavalieri e Rafael Martins.